E hoje estou aqui no canal Universo dos Sabores para dar uma dica para vocês da receita brigadeiro branco, tá? Vamos lá? Bom, aqui eu vou colocar o meu leite condensado. Aí pode ser qualquer leite condensado? Não, olha, tem uns leite condensado que ele açucara, então use aquele que você está habituado a usar, que dá certo, né? Aqui eu tô tampando porque a gente, né, não tá fazendo merchan do produto, né? Tem que ser um leite condensado bem consistente. Isso. Vou colocar meu creme de leite. É creme de leite de caixinha. É, o HT. Mistura antes de levar ao fogo, mistura bem. Creme de leite fresco não pode. Não. Creme de leite fresco não pode, ele, se você colocar ele no fogo, ele vai talhar, né? Com o tempo que ele fica aqui, não dá certo não. Tem que ser de caixinha mesmo. Agora eu vou levar ao fogo. Aqui agora eu vou, conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando para você os pontos, o ponto que eu vou estar utilizando para fazer recheio para o meu bolo. Aí no caso você vai mostrar o ponto para recheio, né? O ponto para recheio. Que daí se eu deixar aí um pouquinho a mais, aí é o ponto pra gente fazer docinhos, né? Vou fazer o brigadeiro branco. Aqui eu vou fazer o ponto para recheio para bolo. Pode ficar tranquilo que ele vai se desmanchando, tá? O creme de leite, não fica preocupado de querer desmanchar todinho, porque ele vai se desmanchando, porque ele é o creme de leite, né? Então ele se desmancha conforme ele vai aquecendo. Então não se preocupe. Lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo, tá? Aí essa receita, essa quantidade, dá para um bolo de que tamanho? Essa daqui você pode estar utilizando até para 3 quilos, tá? Para um bolo, vamos dizer assim, de 25, 26 de diâmetro. Então, para um bolo redondo seria 25, 26 de 26 de diâmetro. diâmetro. E um retangular seria Para um bolo, número seria 2. no número 2. Daria 2 recheios, né? É. 2 recheios. Lembrando também, gente, que depende muito do peso da sua massa. Tudo isso você tem que ter uma Sim. tabela, né? Depende do. Às vezes a gente fala assim, um recheio, a pessoa fala assim, qual o tamanho do bolo, quanto de massa, quanto de recheio que eu tenho que fazer. Depende muito, né? Porque cada pessoa usa uma massa. Se você usa uma massa amanteigada, é um peso. Uma massa chiffon é outro peso. Então você tem que montar a sua tabelinha e fazendo uns testes e montando a sua tabela, porque quando o seu cliente pedir, você vai seguir a sua tabela, o seu recheio. Porque um recheio mousse é um peso, se você faz um recheio de creme pesado, né, um creme mais denso, aí tende a pesar mais, o bolo diminuir, né, você tem que fazer um bolo menor. Então isso aí é muito difícil. Então é do seu dia a dia que você vai fazendo os seus testes e vai criando a sua própria tabela. Então, é de 15 a 20 minutos, depende do fogão, né? Tem pessoas que tem o fogão dela é muito fraco, mesmo que esteja alto, ele é baixo. Aqui tá vendo? É rapidinho, ó, tá no 4, daqui a pouco ele já tá desmanchando já o creme de leite, ó. Daqui a pouco eu já abaixo um pouquinho. Olha aqui, ó, tá bem líquido, né, ainda, ó. Mas já desmanchou, podem ver que já desmanchou todo o creme de leite, então por isso que eu falo, não se preocupem, né, vai mexendo. E sempre mexendo bem no meio, nessa hora, e passa a espátula por volta. Eu sempre falo para passar bem, porque aí por volta é que começa a engrossar, né? Então eu mexo bem no meio, sempre no meio, e passo a espátula por volta. Aí quando começa a engrossar eu fico mais preocupada em volta do que no meio. Mas agora no começo eu fico preocupada no meio, para não queimar. Em relação à panela, tem uma panela específica para Ai, olha, tem. Que nem essa aqui, ela é ótima. Essa nossa panela aqui, ela é maravilhosa. Uma que ela não tem Tefal muito bom e a gente só usa também espátula de silicone, a gente não machuca ela com outras ferramentas, né? Os outros utensílios que não são adequados. E outra num fundo mais grosso.
O que eu sempre falo para alunos é o seguinte: você tem uma panela de pressão velha, pede para cortar ela, porque ela é grossa, ela é ótima para fazer esse tipo de trabalho. Porque ela é de fundo bem grosso, né? A panela de pressão. Tem que ser uma panela boa. Aqui ó, já tá começando a engrossar. Tá? Continuo mexendo bem no meio, ó, tá borbulhando bastante. E passo a volta, passo bem a volta mesmo. Aqui já tá começando a parar de borbulhar tanto, né? E agora a gente começa a se preocupar aqui na hora do ponto, né? Ou começa a dar o ponto que a gente precisa. Olha, aqui já tá chegando no ponto que eu quero. Que eu costumo puxar assim, aí aqui fica uma risca que não fecha e firme, né? Ou joga assim, ele não se mistura. Tá quase no ponto. Bom, aqui já chegou no ponto, como é que eu sei? Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês puxam, tá? E vê que mantém a risca. Ó, mantém ela firme, tá? Ó, tá vendo? Mesmo que eu mexo, ela continua ali a risca. Então esse é o ponto. Vou desligar aqui. Desliguei. Vou continuar mexendo. Outra forma também de vocês verem também, que muitos conhecem, é fazer isso, ó. A gente joga e o montinho não se mistura, tá vendo? Olha. Não se mistura. Eu vou tirar aqui do fogão, porque esse fogão, ele continua ainda... Vou colocar aqui. Aí eu mexo por mais uns 30 segundos. Tá? Tem que mexer, porque ele ainda tá em cocção. Só para parar essa cocção dele. Tá? Já mexi. Bem. Agora eu vou colocar na vasilha. Onde eu sempre falo assim, quando você tem pressa de esfriar, mesmo que você vai deixar para o dia seguinte, pega alguma vasilha quadrada, pode ser até maior, aquelas refratárias quadradas e retas, nunca redonda ou ela terminando em fino embaixo, porque elas dão diferença na hora do resfriamento. Esse creme eu posso estar utilizando hoje? Não, você pode guardar ele. Não, eu posso utilizar hoje? Pode utilizar hoje, ele esfriando você já pode utilizar. E se eu não for utilizar, quanto tempo eu posso guardar na geladeira ou é melhor guardar fora? Ó, não, você vai guardar, o que você vai fazer, o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão pegar o plástico filme. Tem que ser feito isso pra mandar pra geladeira. Mas se eu for usar o dia seguinte, tem necessidade de pôr na geladeira? Não, não precisa. Se você vai usar o dia seguinte, até melhor que ele não vá pra geladeira, pra não criar nenhum tipo de moléculas, né? Mas mesmo assim, que vai ficar fora de geladeira, vocês façam isso. Ai, tá grudando meu dedo. Você pega o plástico filme e gruda bem. Pode ser plástico filme ou aquele saquinho de congelamento, né? Não pode ser qualquer plástico, né, gente? Tem que ser alguma coisa higiênica, né? Uma coisa que a gente pode estar utilizando no alimento. Não é qualquer saquinho. Aqui, então, tá vendo? Tá bem encostado, bem mesmo no recheio. Nosso brigadeiro. E tá aqui. Eu posso mandar agora direto pra geladeira ou esperar esfriar depois mandar pra geladeira. Então tá aqui, tá pronto o nosso recheio, o nosso brigadeiro branco. Espero que vocês tenham gostado. Curte lá nosso canal. Fiquem com Deus.